como vocês estão? E aí, bora continuar a leitura dos Exilados da Capela, depois aí de uma semana de exílio literário, onde nós demos uma paradinha aí nas leituras para dar uma absorvida, estudar alguns outros conteúdos e também para trabalhos. Nós vamos começar hoje na leitura dos Exilados da Capela, de Edgar Armond, na página 55, que a gente entrar no capítulo 18, Os Quatro Povos. Eu estou em dúvida se nós lemos esse capítulo, mas como ele é só uma página, eu vou relê-lo. Talvez a gente precise pra gente dar uma revisadinha. E aí a gente continua. Após essas impressionantes depurações remanescentes, humanos agrupados, cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos, em cujas veias já ocorria dominadoramente o sangue espiritual do exílio. Aqui, posicionamento. O sangue espiritual dos exilados de Capela passaram a formar quatro povos principais, a saber, os árias na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. Os árias, após a invasão da Índia, para onde se deslocaram como vimos, sobre as rutas da terceira raça e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou pelo mundo todo. Deles descendem todos os povos de pele branca, que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos árias para o ocidente e para o sul, dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores. Os egípcios, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho da sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso da Capela. Finalmente, os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático e inamovível nas suas crenças, povo heróico de sofrimento e de fidelidade religiosa, do qual disse o apóstolo dos gentios. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe, abraçando-as, confessaram seus estrangeiros peregrinos na terra. Povo que até hoje padece, como nenhum dos outros exilados, por haver desprezado a luz, quando ela, no seio privilegiado, brilhou segundo a promessa, e na promessa do divino, como no divino Senhor, o Messias. Como disse o apóstolo João, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a receberam. Capítulo 19. A mística da salvação. Feito assim, a largos traços, o relato dos acontecimentos ocorridos nesses tempos remotíssimos da pré-história, sobre os quais a cortina de Cronos velou detalhes que teriam para nós hoje em dia imensurável valor, vamos resumir agora o que se sucedeu com os quatro grandes povos citados sobreviventes dos expurgos saneadores. Povos esses, cuja história constitui o substrato, plano de fundo do panorama espiritual do mundo até o advento da história contemporânea. É o relato do segundo ciclo da nossa divisão, que vai centralizar a figura sublime e consoladora do Messias de Deus, que, nascendo na semente de Abraão e no seio do povo de Israel, legou ao mundo o estatuto da vida moral maravilhoso, capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária e dos tempos. A vida desses quatro povos é a vida da mesma humanidade, conforme conhecemos na trama aparentemente inextricável das suas relações sociais tumultuárias. O tempo, valendo séculos a partir daí, transcorreu, e as gerações se foram sucedendo, umas às outras, acumulando-se e beneficiando do esforço, dos sofrimentos e das experiências coletivas da raça. A vida desses quatro povos é a vida da mesma humanidade, conforme conhecemos na trama aparente e inextricável das suas relações tumultuárias. O panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias com a aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo.
no desenvolvimento progressivo da natureza, na construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis, na formação de sociedades cada vez melhor constituídas e mais complexas, de nações mais poderosas, nas lutas das ciências ainda incipiente contra a natureza altiva e indomável que avarmente sonegava seus mistérios e seus tesouros, só os deliberando com prudência e sabedoria a aquisição de conhecimentos obtidos à custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta. Experiência, enfim, árduas e complexas, mas todas indispensáveis, as quais caracterizavam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação. E como seria natural que sucedessem todas essas incessantes atividades, os exilados foram por seus líderes os pioneiros, os guias condutores do rebanho imenso. Predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos inúmeros a massa pouco evoluída e semipassiva dos habitantes primitivos. É verdade que não foi, nem tem sido possível até hoje, obter-se a fusão de todas as raças numa só característica, uniformes e harmônicas no que se respeita principalmente à condição moral, que dá margem a que no planeta subsistam, coexistindo tipos humanos da mais extravagante disparidade, antropófagos ao lado de santos, silvícolas ao lado de supercivilizados. Isso, todavia, se compreende e justifica ao considerar que a Terra é um orbe de expiação, onde forças diversas e toda a natureza inferior se entrechocam rumo a uma homogeneidade que só futuramente poderá ser conseguida. Mas, por outro lado, também é certo que se não for a benéfica enxertia representada pela imigração dos capelinos, muito mais retardada, ainda seria a situação da Terra, no conjunto dos mundos que compõem seu sistema sideral, maiormente no campo intelectual. Voltando, porém, àqueles recuados tempos em que estamos tratando, verificando que, apesar das duras vicissitudes por que passaram das leituras das alternativas de sucesso e fracasso, que na luta pela existência a recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degradados, robustecia, aliás, periodicamente pelos estágios de maior lucidez espiritual que gozavam o espaço no intervalo das sucessivas reencarnações. Sempre lhes fulgurou no espaço, no intervalo das sucessivas reencarnações, perdão que eu perdi aqui. Sempre lhes fulgurou, na alma sofredora, a intuição da origem superior, dos erros do pretérito e, sobretudo, das promessas de regresso. Algum dia, as regiões mais felizes do cosmo. Por onde quer que seus passos os levassem, no lamentoso peregrinar, onde quer que se levantassem, naqueles tempos, suas tendas rústicas, ou acendessem de fogos familiares sempre no íntimo de corações que lhe faltavam a voz acariciadora de esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina, Senhora de todo poder, que nos paramos de luz onde outrora habitaram, os reuniu e os confortou antes do exílio, prometendo-lhes o auxílio e salvação. Por onde quer que os seus passos os levassem, no lamentoso peregrinar, onde quer que se levantassem, naqueles tempos, as suas tendas rústicas ou acendessem seus fogos familiares sempre no íntimo dos corações, lhe falava a voz acariciadora da esperança, rememorando as palavras daquela entidade divina, Senhora de todo poder, que nos paramos na luz onde outrora habitaram e os reuniu e os confortou antes do exílio, prometendo-lhes auxílio e salvação. Como narra Emmanuel. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos isolados guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Sim, Rama, Forre, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nós referirmos ao mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário, em suas diferentes representações, como Nu, Juno, Ânfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e finalmente Jesus. Esses emissários ou avatares crísticos, em vários pontos da Terra, em épocas diferentes, realmente vieram, numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão e ao apressamento dos seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção. Segundo a época em que vieram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Que leitura legal, né? Nossa, em pensar que esse livro de Exilados de Cabela foi escrito por uma pessoa, canalizado por uma pessoa, né, que
não está nem viva mais. Se ele é tão atual... Assim, pois a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornam-se mais comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo. Ainda mais se fortificaram e tomaram corpo mormente no que se refere aos descendentes de Abraão. Quando Moisés a isso se referiu de forma tão clara e evidente na sua Gênese, ao revelar a queda do primeiro homem e a maldição que ficou pensando sobre toda a sua descendência. Ora, essa queda e essa maldição, que os fatos da própria vida em geral confirmavam de outro lado, o peso sempre crescente dos sofrimentos coletivos, deram motivo a que os degredados se convencessem de que o remédio para tal situação estava acima de suas forças, além de seu alcance, que somente por uma ajuda sobrenatural apaziguadora da cólera celeste poderiam libertar-se desse mundo amargurado e voltar à claridade dos mundos felizes. Perdão. Fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente, voltaram-se desesperados para a promessa do Cristo, certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação. Daí a crença e a esperança universais em um Messias Salvador. Mas, por outro lado, isso também me deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria, considerando-se no gozo de privilégios que não atingiam seus irmãos inferiores, os filhos da terra. Criaram, assim, cultos religiosos exclusivistas e insados processos expiatórios, ritos evocativos e, quanto aos hebreus, adotamentos de uma mesma forma ainda mais radical e particularizada, estigma da circuncisão, para se marcarem em separação como um povo eleito, predileto de Deus, destinado à bem-aventurança na terra e no céu. Por isso, como ato de apaziguamento e submissão, em quase todas as partes do mundo, os sacrifícios de sangue de homens e animais eram obrigatórios, variando as cerimônias, segundo o temperamento mais ou menos brutal ou fanático dos oficiantes. Então, isso nada tem a ver com exigência, isso tem a ver com a época do povo. Aprovado a parada. Peraí, volta. Não tem que ter sacrifício com sangue. Isso é de acordo com os costumes dos povos. Acho que a galera precisa entender isso e vir pra cá, né? Tá, mas tudo bem. A gente também trabalha em dimensões onde a gente ajuda povos dessa época que talvez vão precisar disso pra entender. A gente precisa se camuflar. Mas... Não precisa matar, gente. Os bichinhos já morrem muito, né? Vai atrás de onde eles já estão morrendo. Mas enfim, eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que não tem que haver sangue mesmo, mas é um posicionamento particular meu de Aline. Vamos voltar para a leitura, que a ideia disso aqui é ler. Isso pode ficar para um outro vídeo. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, eu dou essas opiniões que eu não deveria dar, porque a ideia era ler o livro completamente, sem comentários, deixar as opiniões para posteriores vídeos. Mas mesmo assim, eu não sou imutável. Eu dou a opinião que eu penso de acordo com o que eu já estudei e venho estudando, eu sempre me questionei, mas assim, aceito inclusive sugestões que possam me comprovar coisas diferentes do que falam aqui. Vamos voltar? Isso é aberto a estudos, né? Uma escola. Isso aqui é uma biblioteca digital. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Os próprios cânones mosaicos, como os conhecemos, estabeleceram esses sacrifícios sangrentos para o uso dos hebreus, e o Talmud mais tarde ratificou a tradição, dizendo que o pecado original não poderia ser apagado senão com sangue. A tradição, se bem que de alguma forma translada para uma concepção mais alta ou mística, prevalece até nossos dias. Prevalece até nossos dias nas religiões chamadas cristãs, ao considerarem que os pecados dos homens foram resgatados por Jesus no Calvário pelo preço do seu sangue, afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual. Por tudo isso, se vê o quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravada no espírito dos exilados, e quanta amargura lhe causava a lembrança da sentença a que estavam condenados. E a mística ainda evoluiu mais. Propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso, a intervenção de um superior, estranho à vida terrestre, um Deus, enfim, imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria
bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina, a que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Continuando o que eu falei, então, tipo assim, se precisa do sangue de outra, então eu não seria suficiente. A gente tem que pensar que nós somos, né? Não concordo. Talvez uma hora eu me explique melhor sobre isso, mas vamos lá. Eu tô lendo aqui, né? Não era nem pra eu opinar. Desconsiderem as opiniões. Por tudo isso, se vê o quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravada no espírito dos exilados, e quando a amargura lhe causava a lembrança da sentença a que estavam condenados. E a mística ainda evoluiu mais. Propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida realmente com esses sacrifícios sangrentos, mas exigia, além disso, a intervenção de um ser superior, estranha à vida terrestre de um Deus, enfim, a imolar-se pelos homens. A crença de que o esforço humano, por mais terrível que fosse, não bastaria para tão alto favor, se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão. Eli, né? Não compreendiam no seu limitado entendimento que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios, do próprio aperfeiçoamento espiritual, da conquista de virtudes enobrecedoras, do sentimento de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando. Não sabiam porque, infelizmente, para eles ainda não soara no mundo a palavra esclarecedora do Divino Mestre, que o que com eles se passava não constituía um acontecimento isolado, único em si mesmo, mas uma alternativa da lei de evolução da justiça divina, segundo a qual cada um colhe os frutos das próprias obras. Por isso, a crença em um Salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço, atravessando milênios, e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes, mas notadamente os de Israel, nada mais fazia que difundir essa crença, tornando-a por fim universal. Deixa eu anotar uma coisa aqui. Lá. É por essa razão, diz Emmanuel, que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas há alguns milênios da vinda do sublime emissário. Como consequência disso, e por esperarem um Deus, passaram então os homens a admitir que ele, o Senhor, não poderia nascer como qualquer outro ser humano, pelo contato carnal e impuro, como não conheciam outro processo de manifestação na carne, senão a produção segundo as leis do sexo. Por toda a parte começou a formar-se também a convicção de que o Salvador nasceria de uma virgem que deveria conceber de uma forma sobrenatural. Por isso, na Índia lendária, os avatares divinos nascem de virgens. Como de virgens nasceram Krishna, Buda, no zodíaco de Rama, a virgem lá estava no seu quadrante, amamentando o filho. No Egito, a deusa Ísis, mãe de Horus, e é virgem. Na China, Xingmo, a mãe santa, é virgem. Virgem foi a mãe de Zoroastro, iluminado iniciador da Pérsia. Todas as demais tradições, como a dos druidas e até mesmo das raças nativas da América, descendentes dos Atlantes, falavam dessa concepção misteriosa e não habitual. A tradição messiânica. Essa era, pois, naqueles tempos, a esperança geral do mundo, o Messias. Uma secreta intuição, conta Emmanuel, iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos... Peraí, vou voltar aqui, porque eu fiz uma atropelada no negócio. Capítulo 20, entramos. Tradição messiânica. Essa era, pois, naqueles tempos, a esperança geral do mundo, o Messias, por isso tradição messiânica. Uma secreta intuição, conta Emmanuel, iluminava o espírito divinatório nessas massas populares. Todos os povos esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a expressão sublime divinizada. Os tibetanos aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e redimiria os seus erros. Lá no Jerusalém, a galera esperava o Messias que faria a redenção dos pecados, né? Gente, todos os lados da história é a mesma. Voltando. Quintse, o santo, não tinha um pai humano, era conhecido de uma virgem que existia antes mesmo que a terra existisse. Diziam dele, será Deus homem, andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Feria o santo, dizia a tradição, rasgai com açoites, ponde o ladrão em liberdade. Veja então, curto trecho, quanta realidade existia nessa profecia inspirada.
Pelo ano de 500 a.C., muito antes do drama do Calvário, no tempo de Confúcio, que era então ministro distribuidor de justiça do Império do Meio, foi ele procurado por um dignatário real que o interrogou a respeito do homem santo. Quem era, onde vivia, como prestar-lhe honras. O sábio, com a descrição e o entendimento que lhe eram próprios, respondeu que não conhecia nenhum homem santo, nem ninguém que no momento fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer que quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria um certo tempo quando não sabia. Então, peraí, vou voltar aqui porque ficou confuso. No momento, fosse digno desse nome, mas que ouvira dizer, mas que não disse, quem não sabia quem era, no Ocidente também, mas no lugar não sabia, e haveria um certo tempo, mas quando não sabia. Um homem que seria aquele que se esperava, então não sabe nem quando, nem onde, nem como, né? Em suas palavras foram grudadas. Transcorreu o tempo, e quanto muito mais tarde um enorme atraso devido às distâncias e às dificuldades das comunicações. A notícia do nascimento de Jesus chegou àquele longínquo e isolado país o imperador Ming-Ti e enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo, porém já se haviam passado 60 anos desde quando se consumara o sacrifício do Calvário. Na Índia, toda a literatura sagrada dos tempos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias. O Bharata Shastram, por exemplo, dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma, da cidade de Sabelan, namorado de um pastor que libertaria o mundo dos Daityas, os demônios, que purgaria a terra dos seus pecados, que nós já vimos nos livros dos espíritos, que a palavra demônio vem do grego ser dotado de inteligência, tanto para o bem ou para o mal. Ela não tem um lado, ela é neutra, né? Ela é só inteligência. Purgaria a terra de seus pecados, estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício. Nesse poema, além de outras notáveis concordâncias, como a futura realidade dos fatos, destaca-se Isabelan, que em sânscrito significa pão de casa, Belém em hebraico, que significa casa de pão. O Skanda Purana diz que, quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem, o Rei de Glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal. O Divino Mestre desceu à Terra nos primeiros dias de Kali Yuga, que é a última das 4 idades, ou eras da cronologia brâmica. Krita Luga, Tetra Luga, de Pavara Yuga, é Yuga, não é Luga, Yuga, também conhecida como Idade de Ferro. A Agni Purana assinalava que um poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo nascendo de uma virgem. E o Virhat Kata anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina com o nome de Vikrama. Ouçamos agora a palavra profética das nações, cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros. Na Pérsia, o primeiro Zoroastro, 3 milênios antes do divino nascimento, já anunciava aos seus discípulos dizendo: vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento, antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o, ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. Na Caldeia, no tempo de Cambistes, Zerdat, o sacerdote magno, anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião de seu nascimento. Fundador da religião dos persas, cujo código Yuzend Avesta viveu em 3.200 anos a.C. No Egito, o país das portentosas construções iniciáticas, ele era também esperado desde muito tempo. Em sua honra, os templos sacrificaram nos seus altares. Na grande pirâmide de Gizé, estava gravada a profecia de seu nascimento em caracteres hieroglíficos, para o conhecimento da posteridade. Nossa, eu lembrei do One Piece agora. Com os hieróglifos que eles procuram. Ai, caramba! Vamos lá. Na Caldeia, no tempo de Cambiche, sacerdote magno,
Isso. O Tébano Pamilou, quando certa vez visava o templo de Amon, conta o que viu vindo de suas profundezas uma voz misteriosa e imperativa a bradar-lhe. Ó, tu que me ouvis, anuncia aos mortos o nascimento de Osíris, o grande rei salvador do mundo. E quanto à Grécia, lá está ele, o Messias simbolizando no Prometeu do Ésquilo, uma das mais poderosas criações do intelecto humano. E dele, disse Platão, o iluminado, virtuoso até a morte, ele passará por injusto e perverso, e como tal será flagelado e atormentado, e por fim posto na cruz. Platão já dizia, hein? E essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo vem então juntar-se de forma mais objetiva e impressionante à palavra profética do povo hebreu. No quarto livro de Esdras, o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar, sobre o tormento de suas provas realmente dignificadoras dizia: eu sei que o meu Redentor virá e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó. Isaías. Eis que uma virgem conceberá e gerará um filho e chamará o seu nome Emmanuel. E a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas nos últimos se enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam a terra de sombras, e de monte resplandeceu uma luz. Jeremias. Eis que vem dias, o Senhor, em que se levantará Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Miqueias. E tu, Belém, Efrata, que ainda que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isto quer dizer o Cristo planetário que desce no plano espiritual periodicamente para viver entre os homens. Zacarias, alegra-te muito, ó filha de Sião e ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento. Ele falará às nações e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até as extremidades da terra. Davi, o ancestral. O Senhor enviará o certo de tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madrealva. Tu tens o orvalho da tua mocidade, o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia de tua ira. Julgará entre as nações e tudo encherá dos corpos mortos. Ferirá cabeças de grandes terras. E em seguida, haverá um justo que domine sobre os homens, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. Aqueles que habitam no deserto de inclinação ante ele, e todos os reis se prostrarão e todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando chamar, como também ao aflito e ao que não tem quem ajude, e salvará as almas dos necessitados, libertará suas almas do engano e da violência. O seu nome permanecerá eternamente, se irá propagando de pais e filhos enquanto o sol durar, e os homens não serão abençoados por ele, de todas as nações o chamarão bem-aventurado. Daniel, disse o anjo, 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo para consumir a transgressão, para acabar os pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para ungir o santo dos santos, desde a saída da palavra, para fazer tornar até o Messias, o príncipe. Malaquias, eis que eu envio meu anjo que lhe aparelhará o caminho diante de mim, e que de repente virá o seu tempo, e o Senhor que vós buscais, e o anjo do testamento a que vós desejais. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do fogo do ouvires e como o sabão da lavadeira. E o coro inicial se amplia e novamente volta a ronda profética a se repetir, acrescentando-lhe detalhes impressionantes para a sua exatidão. Zacarias. 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Há de chorar e se lamentar, dizendo: montanhas da terra de Israel, quanto tempo quereis permanecer em sequidão, aridez e solidão? Ouvir-se-á a sua voz de uma extremidade da terra à outra. Depois ele dirá: a paz veio ao mundo. Isaías.
referindo-se aos fins da tragédia dolorosa, como pasmaram muitos à vista de ti, de que o teu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer a tua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens. Verdadeiramente ele tornou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu sua boca, como de um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. De ânsia do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? E puseram na sua sepultura os ímpios, como o rico estavam na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem me houve engano na sua boca. Davi, numa lamentação dolorosa: meu Deus, por que me desamparaste? Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Radiaram-se cães e o jumento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés e repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre a minha túnica. Salmos 22, versículo 1, versículo 11, versículo 16 e 18. Zacarias, mais uma vez, com um manto de perdão sobre todos os pecados. Porém, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e suplicações, e olharão para mim, a quem transpassaram. A bateria aqui quase desligou o celular. Essa luz aqui, ela é uma doideira. Vamos lá. E chorarão amargamente como se chora sobre o primogênito. Por fim, Isaías, novamente falando sobre a grandeza do moral sacrifício. Porque derramou sua alma na morte, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Entre os cristãos primitivos havia um texto chamado Davi com Sibila, conhecido como Dies Irae, referindo-se ao juízo final. E nos templos de pagãos dos gregos, romanos, egípcios, caldeus e persas, como nos santuários, tantas vezes tenebrosos, onde os sibilas pontificavam, fazendo ouvir as vozes misteriosas dos mares e das pítias, todas elas, unissonamente, profetizaram sobre o Messias esperado. Ouçamo-las, uma por uma. Cassandra, a Sibília Titurbina. Nos campos de Belém, em lugar agreste, eis que uma virgem se torna mãe de um Deus, e o menino nascido em carne mortal suga o leite puro do seu seio casto. Ó, 3 vezes feliz, tu aleitarás o Filho do Eterno, protegendo-o com teus braços. A Sibila Europa, sob um pequeno alpendre aberto e inabitado, o Rei dos Reis nasce pobremente. Ele que tem o poder de dispor a todos os bens. Vejam, sobre o feno seu corpo descansa, os mortos do inferno pedoso tirará, depois triunfante em glória subirá aos céus. A Sibila Helespôntica, que viveu por volta de 560 a.C. Os povos não sofrerão mais como no passado, verão uma abundância as colheitas de séres. Uma santa jovem, sendo mãe e virgem, conceberá um filho de poder imortal. Ele será Deus da paz e o mundo perdido será salvo por ele. A Sibila egípcia. O verbo se fez carne sem poluição de uma virgem. Ele toma seu corpo, exporbará o vício, e a alma depravada ante ele cobrirá a face. Antes que ante ele se arrependerem, terão socorro. Aqueles que ante ele se arrependerem terão socorro e graça na hora do sofrimento. A Malteia, Sibila Cumana. Deus, para nos resgatar, toma a humana vestidura. Mais do que a nossa salvação, nada lhe é mais caro. A paz, a sua vinda, descerá à terra, a tranquilidade florirá, e o universo sem guerra não mais será de perturbações agitado. A idade de ouro retomará o seu brilho. Cisméria Sibila de Cumes, sacerdotisa de Apolo. Sibila de Cumes, né, Ciméria? Num século surgirá o dia em que o Rei dos Reis habitará conosco. 3 reis do Oriente, guiadas pela luz do mastro rutilante, ilumina a jornada. Virão adorá-lo e humildes, posternados, lhe oferecerão ouro, incenso e mirra. Prisca, Sibila e Eritéia. Veja o Filho de Deus vindo do Olimpo, entre os braços de uma virgem hebreia, que lhe oferece seio puro, em sua vida viril, entre pernas cruéis,
entre penas cruéis, sofrerá por aqueles que fizeram nascer, mostrando que como um pai se afligiu por eles. A Sibília líbica, filha de Nonúlio, um rei do povo hebreu, será o Redentor, bom, justo e inocente. Pelo homem pecador padecerá muito. Com o olhar arrogante, os escribas o acusarão de se dar como filho de Deus. Ao povo ele ensinará anunciando-lhe a salvação. São Beta, Sibília Pérsica. Do filho do Eterno uma virgem será mãe. Seu nascimento trará ao mundo a vida e a salvação. Com grande modéstia, conquanto o rei, montado sobre um asno, ele fará entrada em Solimeia, onde, injuriado e condenado pelos maus, sofrerá a morte. Jerusalém. Dáfne, a Sibília Délfica. Depois que alguns anos passarem, o Deus de uma virgem nascida aos homens aflitos fará luzir a esperança da redenção. Conquanto tudo possa e quão alto está o seu trono, ele sofrerá a morte para da morte resgatar os seus povos. Fito, Sibila Samiense. Eis que os santos decretos se cumprem. Entre os dias mais claros, este é de uma bela claridade que tudo ilumina. As trevas se vão, Deus seu Filho nos manda para abrir os nossos olhos. Eita, vede o imortal que espinhos se cobre, por nós entrega a morte. De todas as sibilas celebradas pela tradição e pela história, que volveram naqueles recuados tempos como instrumentos de revelação do plano espiritual da Pérsia ao Egito e à Grécia, poucas foram as que deixaram de referir-se ao advento do Messias esperado. Eis quais foram: Lampúcia, o colonifense, descendente dos Cauchas, que combateu com os gregos em Troia; Cassandra, a filha de Príamo; Sibila Epirótica, filha de Tesprótia; Manto, filha de Tirécidas, célebre vidente de Tebas e Beócia, cantada por Homero; Carmenta, mãe de Edvandro; Elisa, a Sibila lésbica, citada por Pausânias, que dizia-se filha da ninfa Lâmia; Artemis, filha de Apolo, que viveu em Delfos; Hierofila, Sibila Cumana, que se avistou nos primeiros dias de Roma contra Quirino Soberbo. Como poderiam essas mulheres inspiradas fechar os olhos à luz radiante do que descia dos céus? Estas profecias foram rigorosamente cumpridas, o que demonstra o sublime encadeamento dos eventos da vida espiritual planetária, como também prova o quanto eram iluminados pela verdade os instrumentos humanos a que se proferiram. E o próprio Mestre, nos inesquecíveis dias de sua exemplificação evangélica, não disse que não vinha destruir a lei, mas cumpri-la? E quantas vezes não advertiu que era necessário que assim procedesse para que as Escrituras se cumprissem? Portanto, nas tradições que cultuamos, a verdade se contém indestrutível, e do passado se projeta o futuro como uma luz forte que ilumina o caminho da nossa marcha evolutiva. Por fim, a Sibila Aneira, da Frígia. O filho excelso do Pai poderoso, todo sofrido, a morte abate-se, frio e inerte, sobre o colo débil de sua mãe. Vendo-lhe o corpo dessangrado, ela sofre profundo golpe. Ei-lo está morto. Sem ele, nós morreríamos em nossos próprios pecados. E o Verbo se fez carne. E então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aula de expectação em toda a natureza e um mundo singular de anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado advertindo todo mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto sobre um pleno reinado de paz e de glória. O espírito de dominadores saciado de vitórias e derrotas repousava. Floresciam as artes, literatura, indústria e o comércio. E a charrua arroteava os campos fecundos e conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros e nativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados pelos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas, e as naves romanas, tirremes, ao entrar no monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os pontos do globo.
Capítulo 21. E o Verbo se fez carne. E então vieram dias nos quais, mais que nunca, havia uma aura de expectação em toda a natureza, e um mudo e singular anseio nos corações dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo que todo mundo sobre o advento miraculoso e até mesmo o local no divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava no século de Augusto, sobre um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores saciado de vitórias e derrotas repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria, o comércio, e a charrua e arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros inativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados pelos deuses penates. Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas, e as naves romanas trirremes, ao cantar o monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se lamentavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante nas diversões infindáveis dos anfiteatros repletos, e sob a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma de pão e de trigo, bendito e farto, que não lhe faltava mais em nenhum lar, César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, o Senhor do mundo recebia indiferente e entediado as homenagens e as reverências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores imperavam por toda parte, mas inexplicavelmente, envolta essa atmosfera... Peraí, fechou aqui. Opa. Mas inexplicavelmente, envolta a essa atmosfera de alegria e de abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha e para onde ia, uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, nação em nação, penetrando todos os lares e corações. Vamos voltar aqui que eu perdi. Vou reler. Inexplicavelmente, envolta essa atmosfera de alegria e abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha nem para onde ia, uma aragem misteriosa indefinível de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, cidade em cidade, nação em nação, penetrando em todos os lares e emoções. Uma intuição maravilhosa e profunda de nação, penetrando em todos os lares e corações, profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer, que modificaria a vida do mundo. Os olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, perscrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As sibilas, oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência e os homens idosos de mais experiências e bom conselho eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. Vede como todo mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria, como o século que vai começar. O infante governará o mundo purificando e a serpente perecerá. Logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade. Chegam, enfim, os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já envolve o reino de Saturno. Surgirá uma nova raça. Um novo rebento desce do alto dos céus.
E o grande dia, então, surgiu, quando César, desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população de todo o vasto império. Então, José, carpinteiro modesto e quase desconhecido, de pequena vila de Nazaré, na Galiléia, dos gentios e natural de Belém, tomou-se da sua esposa Míria, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram ao auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali, então, o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto, envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo que lhe vinha da desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias da sua vida, o que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso e divino deu assim ao mundo, desde o nascer, um exemplo edificante de humildade e de desprendimento, o desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações, enunciado por todos os profetas em todas as línguas do mundo. Então conhecido, nasceu assim quase ignorado, numa casa humilde, para que o evangelho que ia mais tarde pregar, de renúncia e fraternidade, se recebesse dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. O sol, em seu giro fecundante, gloriosamente estava em peixes, e a ampulheta do tempo, nesse instante, marcou o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo. Após a comunhão de espíritos do céu e da terra, aqueles uns servindo à elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo. Em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por ele próprio ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade daí por diante se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu o divino Senhor ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio do prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes as duas raças de homens da capela e da terra que, no decorrer dos tempos, mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. Capítulo 22. A passagem do milênio. Assim, atingimos o último ciclo. 2000 anos transcorridos após o sublime avatar, entretanto, eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa. Mais que nunca, justamente porque o seu entendimento se alargou, crescendo a sua responsabilidade, necessita ela de um redentor, porque os ensinamentos maravilhosos do Messias de Deus foram em grande parte desprezados ou deturpados. O rumo tomado pela sociedade humana não é aquele que o divino pastor apontou no rebanho bruto dos primeiros dias, os filhos da promessa que desceram dos céus, e continua a apontar as gerações mais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos. Os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade e do crime. Como da primeira vez, os degredados e os seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material. Sua inteligência, grandemente desenvolvida nos transcorrer dos séculos, que foi aplicada na conquista dos bens perecíveis, o templo dos deuses da guerra, transferidos agora para oficinas e chancelarias, nunca mais desde muito se fecharam, e a violência e a corrupção dominaram por toda a terra. O amálgama das raças e a sua espiritualização na unidade, que era a tarefa planetária dos exilados, não introduziram os desejados efeitos, pois parte da humanidade vive e se debate no vogar ainda na nefanda da morte, destruindo-se mutuamente, enquanto muitos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie, na ignorância de suas altas finalidades evolutivas. Por hoje, o narrador repetiu como antigamente, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Por isso, agora,
Ao nos avizinharmos do encerramento desse ciclo, nossos corações se confragem e atemorizam. Tememos o dia do novo juízo, quando Cristo, sentado no seu trono de luzes, pediu-nos contas de nossos atos. Porque está escrito para se cumprir com tudo mais que tem se cumprido. O Filho do Homem será o juiz, pois como o Pai em si mesmo a vida, concede também ao Filho possuir a vida em si. Igualmente deu-lhe o poder de julgar, porque é Filho do Homem. Jó capítulo 5, versículo 22, 26 e 27. Não virá ele, é certo, conviver conosco novamente na terra, como nos tempos apostólicos, mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações, naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente ele mesmo é, a saber, sabedoria, amor e pureza, assim seremos nós apartados uns dos outros. Já dissemos e mostramos que de tempos em tempos, periodicamente, a humanidade atinge um momento de depuração. É sempre precedido de um expurgo planetário para que de um passo avante em sua rota evolutiva. Estamos agora vivendo novamente um período desses, e nos planos espirituais superiores já se instala o Divino Tribunal. Seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus, dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vidas que devem reinar na Terra futuramente. No Evangelho, como já dissemos, está claramente demonstrada pelo próprio Mestre a natureza do veredito. Passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso, aqueles que seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral, os já então incapazes de ações criminosas conscientes, os que tiverem dominado os instintos da violência, pela paz, do egoísmo, pelo desprendimento, da ambição, pela renúncia, da sensualidade, pela pureza. Todos aqueles que, enfim, possuírem em seus perispíritos a luminosidade reveladora da renovação, esses passarão para a direita, poderão fazer parte da nova humanidade redimida, habitarão um mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão as novas leis dos costumes, a nova mentalidade social e no qual os povos, pela sua elevada conduta moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos do Messias. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual não se acenderam, esses passaram para a esquerda, são relegados dos mundos inferiores a fins onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação de seus erros, como agravos de obstinação. Todavia, a misericórdia, como sempre, os cobrirá, pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos, como vistas ao apressamento de sua evolução coletiva. Então, como sucedeu com os capelinos em relação à terra, assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes, para onde forem degradados e perante os quais antigamente sucedeu transformar-lhe em filhos de Deus, em anjos decaídos. E o Senhor disse: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Em sua linguagem sugestiva e alegórica, referia-se o mestre a esta geração terrena formada por todas as raças, cuja evolução vem da noite dos tempos, nos períodos geológicos, alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante. Não passará quer dizer, não ascenderá perfectibilidade, não habitará mundos melhores, não terá vida mais feliz, antes que redima os erros do pretérito, ou seja, submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo ao que se aproxima. Assim, o expurgo destes nossos tempos, que está sendo iniciado nos planos dos etéreos, promoverá o alinhamento de espíritos imperfeitos para outros mundos e, ao mesmo tempo, a imigração de espíritos para outros orbes para este. Os que estão vindo agora, formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente, são espíritos que vão tomar parte dos últimos acontecimentos desse período de transição planetária, que acontecerá a renovação em perspectiva. Porém, os que vierem em seguida já serão os da humanidade renovada, os futuros homens da intuição, formadores da nova raça, a sexta que habitará o mundo do terceiro milênio. Já estão descendo à Terra espíritos missionários, auxiliares do Divino Mestre, encarregado de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos que vão entemberecer a vida planetária nestes últimos dias do século.
Lemos no Evangelho e também ouvimos de há muito a palavra dos mensageiros do Senhor advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando aos homens que guardassem do mal, orando e vigiando como recomendara o Mestre. Mas agora, essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados, que o machado já está posto novamente à raiz das árvores e os fatos que desenrolam perante os olhos estão de forma evidente comprovando as advertências. Estas, como também se sucedeu nos tempos da codificação, são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões, demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral, vinda dos planos superiores para a coordenação harmoniosa concordante dos acontecimentos planetários. Que ninguém, pois, permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos, para que possa, quanto ainda é tempo, engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão lidos de graça e da felicidade da redenção. O Sol entrará agora no signo de Aquário. Este é um signo de luz e de espiritualidade. Governará um mundo onde, como já dissemos, os mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário. Não haverá mais lugar para imperfeições que ainda hoje nos dominam, onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo em espírito e verdade. O novo ciclo se chamará o Reino do Evangelho. Será iniciado pelos homens da sexta raça, terminados pela sétima. Em seu transcurso, a Terra se transformará em um mundo de expiação e um mundo regenerado. Em grande maioria, julgamos os atuais moradores da Terra que eles não serão dignos de habitar esse mundo melhor, porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário. Todavia, nem por isso seremos privados de qualquer que seja a nossa sorte dos benefícios da compaixão do Senhor e da sua ajuda divina. Essa esperança nos levanta ainda em tempo para novas lutas, novas tentativas, nossos esforços redentores. Cristo, essa luz que não podemos ainda conquistar, representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir, um arquétipo de sublimada expressão espiritual e esse seu evangelho de beleza ímpar e de sabedoria incomparável, uma meta a alcançar algum dia. O homem desviou-se de seus rumos, fugiu do aprisco acolhedor, entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração. A ciência produziu os frutos em largas messes, que, entretanto, têm sido amargos e não servindo para alimentar a alma, enobrecendo-a. Agora, chegará o momento em que o coração dirá no cérebro, basta, e o homem, com base nas palavras do Messias, provará que somente o amor redime para a eternidade. Por isso, no novo ciclo que vai se abrir, repetimos um novo paraíso que será perdido para muitos. Novos filhos de Deus, mais uma vez, se acharão as formosas filhas da terra, torná-las-ão para si e ouvirão novamente as palavras do Senhor dizendo: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E um pouco mais os sinais desses dias surgirão no mundo, não mais somente provocados pela natureza, como no passado, mas pelo próprio homem, com a aplicação do próprio engenho desvairado, que para, assim, a responsabilidade do Espírito seja completa. O Evangelho foi ensinado para aplicação em todo período de tempo, e não para só uma época. Por isso, que o Mestre disse... Ontem é como se dissesse, o que o mestre disse ontem é como se dissesse hoje, porque com ligeiras modificações também se aplica aos dias em que ele viveu quanto ao que nós estamos vivendo. Os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo tanto quanto modernos, visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo, e o sofrimento continua sendo mais útil do seu progresso espiritual. Sofre e aprende. Tal ser humano é por mesmo, né? Tá quase. Em tempos idos, de uma erupção espontânea de Júpiter ou de uma ruptura a um dos seus setores, nasceu um cometa que, pela aproximação da Terra, causou profundos e impressionantes cataclismos. Terras novas surgiram, mares e oceanos modificaram a sua posição. Dilúvios, terremotos, maremotos, descargas elétricas de tremendo poder destruidor, envenenamento da atmosfera, meteoritos, tudo desabou sobre o nosso torturado planeta, aterrorizado pelos bárbaros e ignorantes habitantes. Mas por força da aproximação cometária, a Terra passou a girar do Ocidente para o Oriente, ao contrário de como era antes, por terem seus polos se invertido. Esse mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte, que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra, de 15 em 15 anos. Segundo outras hipóteses,
Espera aí que eu perdi aqui. Segundo outras hipóteses, muito tempo atrás, antes da vinda do mestre, Marte passou tão perto que provocou também inúmeros e temerosos cataclismos, e a sombra do Sol recuou 10 graus. Como consequência da alteração do eixo da Terra em relação elíptica, a órbita, por sua vez, aumentou 5 dias em torno do Sol e o eixo da rotação deslocou-se 20 graus, trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos. Por fim, a Terra estabilizou-se, mas todos os cataclismos, segundo o que consta nos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria, deverão repetir-se. Novos corpos celestes entrarão em cena provocando novas desgraças. No sermão profético, o mestre avisou: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é um mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. João, no seu Apocalipse, referindo-se aos mesmos cataclismos, diz: havendo aberto o sexto selo, olhei que ele houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si sobre os figos verdes e abala por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. No capítulo 20, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Desde tempos remotos de Israel, muito antes que o Verbo Divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação, as vozes veneráveis e impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro. Diz Joel no capítulo 3, versículo 15 e 16, que Deus fará então tremer o céu e a terra. O sol e a lua crescerão, as estrelas retirarão seu resplendor. Malaquias. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles os serão meus, disse o Senhor. Naquele dia que os farei minha propriedade, poupá-los-ei com um homem que poupa seu filho que o serve. Então os tornarei ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis aquele dia que vem ardendo como um forno. Isaías, no capítulo 24, reafirma solenemente: já as janelas do alto se abrem, os fundamentos da terra tremerão, de todo será quebrantada a terra, e de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo se balanceará a terra, como o bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, diz, rematando essas profecias: os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A terra e todas as obras que nela há serão queimadas. Há divergência sobre esse ponto. Grupos de cientistas creem na volta dos glaciários, mas preferimos o abrasamento da profecia como já sucedeu na Atlântida, onde aconteceu depois do resfriamento. Pois todas essas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica. As tábuas astrológicas mostram que até o último dia desse período, final do ciclo, somente haverá 2 eclipses do Sol, sendo um em 1961 e outro em 1999. Por outro lado, as profecias a começar do sermão profético de Jesus, todas se referem a alterações no funcionamento do Sol e da Lua. Consultando agora Nostradamus, o célebre médico e astrólogo francês falecido em 1566, temos que ele continua séculos depois. As profecias israelitas, acrescentando-lhes detalhes impressionantes. Quanto ao aparecimento de um cometa perigoso, diz ele: quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste, que será visto em pleno dia. Aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, um cometa. Um eclipse do Sol sucederá ao mais tenebroso verão que jamais existiu desde a criação até a paixão e a morte de Cristo, e de lá até esse dia. E prossegue: uma grande estrela por 7 dias abrasará nublada e fará 2 sóis aparecerem.
E quando o corpo celeste for visto a olho nu, haverá grande dilúvio, tão grande, tão súbito, que a onda passará sobre os Apeninos. E em seguida, o Sol escondido, eclipsado por Mercúrio, passará por um segundo céu. Ao aproximar-se da Terra, seu disco aparecerá 2 vezes maior que o Sol, e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau. Uma grande translação se produzirá de tal modo que julgarão a Terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas. A Lua, escurecida em profundas trevas, ultrapassa seu irmão na cor de ferrugem. Por causa da Lua dirigida por seu anjo, o céu desfará inclinações com grande perturbação, tremerá a terra com a modificação, levantando a cabeça para o cair. Quer dizer, a aproximação da Lua influirá para que a Terra perca a inclinação atualmente existente de 23 e 28 sobre a eclíptica, voltando à posição ventral. Isto, como bem se percebe, traz tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a crosta. Ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas. Como auxiliares dos senhores de mundos, existem legiões de espíritos eminentes, sábios e altamente poderosos, que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência. Outros que planejaram na forma de coisas e seres, e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento, fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente. Há um esmeraldo detalhamento, tanto no trabalho da criação como no funcionamento dos sistemas e dos orbes. Enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhes são marcados, a ciência dos espaços opera na base de galáxias e de sistemas e de orbes em conjunto, abrangendo vastos e incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço. No que se respeita aos astros individualmente, aos sistemas, a supervisão desses trabalhos compete a espíritos de esfera cística, que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundos. Esses espíritos, quando descem aos mundos materiais, fazem-no após a demorada e dolorosa preparação por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas, descendo de plano a plano até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras. A vida humana, nos mundos inferiores, por muito curta que seja, não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão, amplitude e profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos. Seria preciso unir muitas vidas sucessivas numa sequência de milênios para ter um vislumbre conquanto ainda ínfimo desse trabalho criativo funcional que se opera no campo da vida infinita. Os períodos de expurgo estão também previstos nesse planejamento imenso. Quando os orbes se aproximam desses períodos, entram numa fase de transição durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados ali, quase sempre debaixo do teor vibratório. Vibração essa que se proteja maleficamente na áurea própria do orbe nos planos espirituais que lhes são adjacentes. Produz-se uma onda de magnetismo deletério que erige um processo quase sempre violento e drástico de purificação geral. Estamos agora em pleno regime num período destes. O expurgo que se aproxima será feito, em grande parte, com o auxílio de um astro 3.200 vezes maior que a Terra, que, para que se movimenta rapidamente há alguns séculos e a sua influência já começou a se exercer sobre a Terra de forma decisiva, quando o calendário marcou o início do segundo período deste século. Essa influência irá aumentando progressivamente até esta época, que será para todos os efeitos o momento crucial dessa dolorosa transição. Como sua órbita é oblíqua em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar mais pela força magnética, sua capacidade de atração das massas promoverá a verticalização do eixo, com todas as terríveis consequências que esse fenômeno produzirá. Por outro lado, quando se aproximar também sugará a aura terrestre todas as almas para que afinem com ele no mesmo teor vibratório de baixa tensão. Ninguém resistirá à força tremenda da sua vitalidade magnética. Da crosta, do umbral e das trevas, nenhum espírito se salvará dessa tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal.
Com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão. Maremotos, terremotos, afundamentos de terras, elevações de outras, erupções vulcânicas, degelos, inundações de vastos territórios planetários, profundas alterações atmosféricas e climáticas, fogo e cinzas, terror e morte por toda parte. Mas, passados os tormentosos dias, os polos se tornarão novamente habitáveis e a Terra se renovará em todos os sentidos, reflorescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes. A humanidade, que virá a habitá-la, será reformada por espíritos mais evoluídos, afiliados a hostes do Cristo, amanhadores de sua seara de amor e de luz, evangelizados, que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma, que serão atributos de discípulos. Milhares de condenados já estão sentindo na crosta e nos espaços a atração terrível, o fascínio desse abismo que se aproxima. Suas almas já se tornam inquietas e aflitas. Por toda parte do mundo, a paz, a serenidade, a confiança, a segurança desapareceram, substituídas pela angústia, pelo temor, pelo ódio, e haverá dias muito próximos em que o verdadeiro pânico tomará conta das multidões, como epidemias e contagiantes e velozes. A partir de agora, diz a mensagem à população do orbe, que tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens. No momento final do expurgo, somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada. Milhões de almas aflitas e tementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico. Voltemo-nos, pois, para o Cristo enquanto é tempo. Filiemo-nos entre os que servem com humildade, amor e servindo ao próximo, e abraçando aos nossos corações amplamente, amorosamente, para o sofrimento do mundo, do nosso mundo. Estas revelações diferem muito pouco do que foi previsto por Nostradamus e outros. Um dos pontos diferentes é no afirmar que a verticalização do eixo terrestre será promovida pela aproximação de um planeta, quando Nostradamus afirma que será pela Lua. Ouçamos agora a ciência do mundo atual. Segundo revelações conhecidas, vindas do plano espiritual em várias datas, os acontecimentos previstos para esse fim de ciclo evolutivo diariamente vão se aproximando e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa segundo o que nos rodeia, tanto no setor humano como no da natureza. Segundo revelações novas, provindas do mesmo plano, o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984. Mas, como são revelações que vêm através da mediunidade, muita gente, inclusive espíritas, não lhes dão muita atenção. Mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações, sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas. As últimas publicações prenunciaram para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e de Sydney, na Austrália. E dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas no nosso sistema, em um dos lados do Sol, e que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas de dimensões inusitadas e que impulsionarão o vento solar, correntes volumosas de radiações e de partículas atômicas que se projetarão sobre a Terra, colidindo com a sua atmosfera, citando auroras, formando tempestades violentas e que perturbarão o ritmo de rotação do planeta, modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita com as terríveis consequências que esses fenômenos provocarão. É evidente que a esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão as ocorrências já previstas de caráter espiritual, que não se torna necessário que repetir. No fim desse século, o clima em todo o mundo estará mais quente, o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão de direção. Esta é a conclusão a que chegaram os cientistas do Observatório Geofísico de Leningrado, na Rússia, depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra. Dizem que eles, com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre no fim do século, as calotas polares terão diminuído consideravelmente, e haverá modificação na distribuição das chuvas. Estes prenúncios científicos destacaram justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que têm sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual, através de médiuns de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações. Assim, pois, estamos no princípio das dores e um pouco mais
Os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra, não havendo mais tempo para tardios arrependimentos. Nesse dia, quem estiver no telhado não desça a casa, e quem estiver no campo não volte atrás. Lucas capítulo 17, versículo 31. Pois haverá grandes atribulações, e cada homem e cada mulher será entregue a si mesmo. Ninguém poderá interceder pelo próximo. Haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações. Até o sol se esconderá, porque a atmosfera se cobrirá de sombras. Nenhuma prece mais será ouvida, e nenhum lamento mais comoverá os potestades ou desviará o curso dos acontecimentos. Como está escrito, nesse dia haverá uma grande aflição, como nunca houve nem nunca há de haver. Mateus 24, 21. Porque o Mestre é o Senhor, e se passam a terra e os céus, e as suas palavras não passarão. E ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das assas, e não o quiseste. Por isso não me vereis até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 13, 34 e 35 versículos. Enquanto os nossos olhos conturbados perscutam os céus, seguidos e aflitos a recha branca de luz que deixa a sua esteira, a linha da capela, o orbe longínquo dos vossos sonhos, reboa ainda aos nossos ouvidos, vindas das profundezas dos tempos, as palavras comovedoras de João nos repetindo. Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a receberam. E só então, penitentes e contritos, nós medimos na trágica e tremenda lição a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa da nossa obstinada cegueira, porque fomos daqueles os quais, naquele tempo, a luz resplandeceu e foi desprezada. Somos daqueles que repudiamos a salvação. Somos os proscritos que ainda não redimiram e que vão ser novamente julgados, pesados e medidos no tribunal do divino poder. Por isso, é que permanecemos ainda nesse vale expiatório de sombras e de morte a entoar, lamentosamente, a aneênia melancólica do arrependimento. Jerusalém, Jerusalém. E acabamos por aqui.